Será que é possível passar um veículo sobre um multímetro sem que ele seja danificado? Parece mentira, não acha? Nesse vídeo, com a ajuda da Ampere Soluções Industriais, vamos apresentar o sonho de todo eletricista, o multímetro Ironmeter da HT, que além de ter funções essenciais para o dia a dia, é super resistente. Prepare-se para conhecer o multímetro mais forte do mundo. Então se liga! Este é um daqueles produtos que você tem o prazer em mostrar. Com a ajuda da Ampere, mais nova parceira do canal Electricity, vamos apresentar as funções básicas do Ironmeter, que vai possibilitar a medição de correntes de fuga em mili e microamperes, a detecção de variações de tensão com funções máximo e mínimo e o conforto para trabalhos no escuro com a lanterna LED integrada, além de uma série de outras funções. Se quiserem ver mais vídeos com produtos HT aqui no canal, deixem nos comentários suas dúvidas e sugestões, além da hashtag ValeuAmpere. Essa é uma maneira de mostrar o quanto o conhecimento proporcionado pela parceria Electricity Ampere foi útil para vocês. Assista esse vídeo até o final para saber como ter acesso a um super cupom de desconto Electricity para compras no site da Ampere. Vamos ver o Ironmeter em ação detectando correntes de fuga? Para utilizar o Ironmeter tentando detectar uma corrente de fuga, preparamos essa pequena montagem. Aqui nós temos dois simuladores. O que eles simulam? Um equipamento e também fuga, e eu consigo controlar a fuga nesse equipamento. Como é que funciona? Imagine que eu tenho instalação elétrica, eu vou ligar aqui. Quando eu ligo essa chave, a lâmpada acende, simulando o funcionamento do equipamento, seja ele qual for. A carcaça é metálica, eu não estou utilizando o terra da tomada, ele está aqui para que todo mundo consiga ver, ele está conectado. Tem outro equipamento também, vou ligar. Essa outra chave me possibilita ligar a fuga, eu consigo gerar uma fuga para a carcaça, ligando essa chave, e consigo controlar essa fuga através desse potenciômetro. Então, vou ligar aqui. Estou gerando a fuga no máximo, liguei os dois, estou gerando fugas no máximo. Muitas vezes acontece em residência a gente ter correntes de fuga, as pessoas não conseguem detectar e tem um disjuntor. Disjuntor não vai atuar para esse caso. Vai atuar quem? Um IDR. Se eu desligar as duas fugas, ligar meu IDR agora, qualquer uma que eu ligar, se eu ligar tanto esse equipamento quanto esse, eu tenho uma corrente de fuga, o IDR atua. Outra situação que pode acontecer, se eu tiver um IDR por grupo de circuito, que é um caso desse aqui, imagine que o IDR está atendendo aos dois equipamentos. Eu posso ter, vou ligar as duas fugas novamente, vou ter a soma de um pouco de fuga desse com um pouco de fuga desse. Então a soma das fugas faz com que ele atue. Muitas vezes, apenas um deles não vai fazer atuar, apenas os dois. Como é que você vai detectar isso com multímetros convencionais? Agora eu vou te mostrar a função de medição de correntes em mili e microamperes com o Ironmeter. E nós vamos medir a corrente de fuga desses equipamentos individualmente e também a soma delas. Muito bem, pessoal. O Ironmeter tem a função de mili e microamperes, está aqui. Antes de eu fazer a medição, ele tem essa parte também que é bem interessante. Alguns multímetros têm isso, e as pessoas acham que é para guardar a ponteira. Isso aqui facilita muito no caso de medição em carcaças como essa, por exemplo. Eu consigo segurar o multímetro, já tocar aqui na carcaça, ainda fico com a outra mão livre com a ponteira. Nada de fazer medições de embarramentos assim, toda cautela, todo cuidado é pouco. Isso aqui é apenas uma função que, se bem utilizada, vai te ajudar muito. Vamos posicionar o Ironmeter, vou deixar ele na escala de miliamperes, vou ligar o visor e nós vamos fazer o seguinte, eu vou desligar as minhas fugas, eu vou ligar agora o disjuntor, porque eu não quero a atuação do IDR a todo momento. Eu vou soltar os cabos de aterramento e nós vamos fazer medições entre a carcaça do equipamento e o ponto de terra, e eu vou variando a corrente para que vocês possam acompanhar. Muito bem, os terras estão soltos, vou colocar ele na escala de miliamperes, vou ligar novamente o meu visor, a iluminação do visor, vou colocar a ponteira no terra. Então agora eu vou medir a corrente, eu estou nos locais corretos aqui, vou tocar na carcaça e nós vamos gerar a fuga. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir medir com ele a corrente em miliamperes. Já está na escala de miliamperes, estou tocando aqui no parafuso e vou ligar e vou começar a subir o valor da minha corrente de fuga. Percebam que eu tenho 3, 5, 8 e vai subindo. Essas correntes são muito difíceis de serem detectadas com amperímetros alicate. Com ele eu tenho um máximo de 30 mA em cada um desses equipamentos. Então eu conseguiria medir tranquilamente, tanto nesse equipamento quanto nesse outro aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a ponteira aqui, vamos medir. Eu também chego ao máximo em
pouco mais de 30 miliamperes. Consegui medir isso individualmente. Vamos ver agora ele fazendo a medição dos dois em conjunto? Muito bem, o que eu fiz aqui agora, pessoal? Eu conectei os dois pontos de aterramento das carcaças. Vou colocar a ponta de prova aqui. Eu vou desligar as duas fugas primeiro. Vou zerar. Veja, vou medir a fuga entre esse ponto e aquele lá. É o que eu falei da soma das fugas de equipamentos que pode acontecer e pode fazer com que o IDR atue. Então, para IDRs em grupo, que inclusive o meu IDR está desligado nesse momento, justamente para que não haja atuação dele, quando você tem um IDR em grupo, fazer essas medições é de grande importância. Então, vou ligar os dois e vou começar a gerar a fuga. Eu tenho muitas vezes, então, no meu IDR geral, a soma das fugas de um com a fuga do outro. Então, posso ter correntes de fuga que vão chegar nos valores do IDR. O IDR pode atuar a partir de 50% da corrente nominal, ou seja, a partir de 15%. Então, eu posso ter a soma dessas fugas fazendo com que o IDR atue. Agora, imagine que seu cliente está sofrendo com variações de tensão. Imagine também poder deixar seu multímetro analisando pontualmente essa variação e depois poder consultar o valor máximo e mínimo instantaneamente. Achou interessante? Vamos ver o que o Ironmeter é capaz de fazer? Muito bem, imagine que o meu cliente está relatando uma variação de tensão em uma tomada da casa dele, ou na instalação elétrica em geral. O que geralmente um eletricista vai fazer? Vai chegar com um multímetro e colocar o multímetro, as pontas de prova em uma tomada. Eu vou ligar o Ironmeter na função de tensão alternada, ele tem uma escala automática, eu vou ligar a iluminação do visor, basta pressionar esse botão aqui alguns segundos, e vou colocar as pontas de prova na tomada. Eu tenho nessa tomada uma tensão acima de 127 volts. Veja que eu não estou conseguindo medir. Por quê? Esse aqui é um dos grandes problemas enfrentados pelos eletricistas. As ponteiras de prova dos multímetros geralmente não encaixam nas tomadas. Então eu preciso ficar forçando essa ponta de prova, por exemplo, para eu conseguir fazer essa medição, que está acima de 127, eu preciso movimentar essa ponta de prova nas tomadas. Pensando nisso, para facilitar o dia a dia do eletricista, o Ironmeter vem com essas ponteiras aqui, esses acessórios das ponteiras. O que você vai fazer com esses acessórios? Simplesmente rosquear na ponteira, esse acessório já acompanha o produto, vai transformar suas ponteiras em pinos banana. Você vai agora conseguir conectar apenas um, fica firme, coloca os dois, não tem mais problemas com variação de tensão falsa devido às ponteiras do multímetro. Isso não vai acontecer mais. Facilita muito as medições. O que acontece agora é que, imagine que o meu cliente então relatou esse problema, eu tenho lá 128 volts, muitas vezes durante o dia ele tem 120, muitas vezes cai para perto de 100 volts, você precisa registrar isso. Muitas vezes você pode chegar no local, colocar seu multímetro e isso não acontecer exatamente no momento em que você está ali. Você precisaria deixar esse multímetro um certo tempo fazendo as medições para que depois você verificasse. O Ironmeter te possibilita isso com a função máximo e mínimo. Perceba o seguinte, eu estou agora, vou voltar ele para 120 volts, que seria a tensão média do nosso cliente fictício. Então eu tenho 120 volts. Vou ativar a função. A partir do momento que eu ativei essa função, apertei aqui, ele mostrou para mim máximo e agora aqui mínimo. Ele não vai registrar mais para você os valores que você está medindo. Ele apenas está marcando para mim o que eu registro de máximo e mínimo. E você consegue consultar apenas variando aqui. Pula para máximo, volta para mínimo. Você vai deixar ele dessa forma, registrando aqui, durante o período que eu estou fazendo a medição. A tensão, por exemplo, reduzir um pouco mais, ele vai registrar essa tensão para mim, essa tensão vai ser a mínima. E a tensão está variando durante o dia, eu consigo a qualquer momento fazer essa verificação. A mínima foi 98,9, a máxima foi 120. Deixo ele ainda fazendo os registros. Se ela subir além desse valor que está aqui, vai ser registrado também para mim como um valor máximo. Eu deixo por um período. Terminei o meu período de medição, seja ele qual for, eu vou simplesmente voltar aqui e fazer a minha consulta. O meu mínimo durante um período de medição foi 77,7 e o meu máximo foi 129. Eu teria parâmetros para poder dar um diagnóstico para o meu cliente. Uma função muito simples, mas que faz toda a diferença em um multímetro. Vimos até aqui duas funções de grande importância para o dia a dia do eletricista. Suponhamos agora que você foi chamado para atender uma emergência e encontrou tudo escuro. Com a lanterna integrada, qualquer tipo de medição pode ser feita com o Ironmeter em ambientes com pouca ou nenhuma iluminação. E não se preocupe, pois o Ironmeter tem a função de iluminação também no visor,
para facilitar a leitura de suas medições. Além das funções mostradas, ele tem algumas outras características que merecem destaque. Escala automática, valores reais True RMS, mede tensões AC e DC até 600 volts, testa resistência e continuidade com alarme, mede frequência, tem a função Data Hold que fixa os valores na tela, além de ter desligamento automático. Do ponto de vista da alimentação elétrica, ele é muito simples, pois utiliza duas pilhas AAA de 1,5 volts. Tudo isso está em um equipamento que cabe no seu bolso ou na palma de sua mão, além de pesar apenas 200 gramas. Agora vamos ao teste que mais nos impressionou. Uma das maiores preocupações dos eletricistas com relação a aparelhos de medição está relacionada com a possibilidade de queda. Afinal, nós do Eletricity sabemos que a vida do eletricista de campo não é fácil. Quem nunca deixou um multímetro cair no chão e sentiu aquela dor no peito ou levou as mãos à cabeça esperando o pior? Com o Irometer, quedas não são problemas. Ele é capaz de suportar quedas de 10 metros de altura e ainda realizar medições com precisão. Nesse teste, o Irometer sofreu uma queda de 3 metros de altura, além de várias outras de diferentes níveis, simulando quedas de cintura ou de uma mesa, sem que ele tenha sofrido qualquer alteração na carcaça ou no display. Nosso teste não para por aqui, afinal você está no canal Eletricity e sabe que gostamos de testes extremos e não falamos de produtos que não confiamos. Resolvemos então passar um veículo sobre o Irometer. Vamos acompanhar o teste? Passamos um veículo sobre o nosso multímetro que não apresentou nenhum dano à carcaça ou visor. E então, pessoal, gostaram do Irometer? É ou não é o multímetro dos sonhos de todo eletricista? Querem saber como adquirir? Eu vou deixar um link na descrição que vai te levar ao site da nossa parceira Ampere Soluções Industriais. Mas fique atento, pois este link é também um super cupom de desconto Eletricity para compras de produtos no site da Ampere, que tem como missão garantir a integridade dos profissionais de manutenção do setor elétrico brasileiro e impulsionar o mercado com soluções, suprimentos e recursos que geram economia, eficiência energética, otimizam a rotina de manutenção e previnem acidentes de trabalho. Com um time de especialistas, a Ampere identifica oportunidades de crescimento com adequações técnicas que cumprem as exigências da ABNT-NBR e que sejam capazes de oferecer soluções flexíveis para a elétrica industrial. Até a próxima!